Afinal, o que é positivismo, quais são suas principais ideias e o que ele representa? Enfim, sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Se tem uma escola filosófica que costuma ser bastante influente, não só nas universidades, mas também no imaginário popular, essa escola é a escola do positivismo. Eu confesso que eu acho uma coisa muito importante de ser explicada, porque eu lembro de quando eu era estudante. E eu lembro que quando eu peguei essa palavra pela primeira vez nos textos de filosofia, positivismo, eu achava que era algo, sei lá, algo bacana, algo alto astral. Filosofia positiva, é uma filosofia bacana, alto astral. Enfim, não tem nada a ver com isso, eu já adianto. Então, se você não sabe o que é positivismo, ou se você acha que positivismo é algo ligado a uma filosofia legal, enfim, esse vídeo é mais do que nunca importante para você. Então, eu já te convido a ficar até o final do vídeo. E já também te faço outro convite. Se você tiver algum tema, alguma sugestão de vídeo, você pode deixar aqui nos comentários ou então ir lá no meu Instagram, porque lá a gente pode conversar também de forma mais direta. Mas enfim, chega de papo, vamos explicar aí o que é o positivismo e qual é a sua influência na filosofia e principalmente no pensamento brasileiro. Para início de conversa, é muito importante entender que o positivismo, essa corrente filosófica do século XIX, ele vem exatamente ali no bojo da modernidade. Felício, o que é modernidade? Quando eu me refiro aqui à modernidade, eu estou falando daquele período filosófico logo depois ali da Idade Média e do Renascimento, aquele período que o Hobsbawm chamou de a Era das Revoluções. Vou até deixar aqui o link do livro do Hobsbawm também na descrição, assim como outros livros como este daqui do Augusto Comte, né, que é o grande representante do positivismo. Mas, enfim, esse período moderno, ele é o período no qual a racionalidade, a ciência ganham muita força. Bom, por que a ciência e a racionalidade ganham muita força? Porque a física começa a avançar bastante. Nós temos a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, que mostram ali o ápice da ciência e da racionalidade. Aquela força religiosa de outrora, ali da Idade Média, começa a não ter mais espaço na sociedade. Enfim, o iluminismo ganha força. Então, há realmente uma mudança na sociedade. E como eu disse, se a gente olhar para as ciências, a gente tem grandes evoluções na física, na química, na biologia, na medicina, ou seja, as pessoas pararam de morrer por muitos motivos, porque a gente começou a ter remédios para isso, tratamentos melhores. Há uma grande esperança de que a racionalidade e a ciência irão salvar nossa pele, irão melhorar a nossa vida. E é nesse espírito que o Comte, ou Auguste Comte, né, o certo seria Auguste Comte, né, que é francês, mas a gente fala que é Augusto Comte, porque é a forma mais abrasileirada e mais conhecida, como a gente normalmente fala aqui no Brasil. Enfim, esse cara, o Augusto Comte, ele vai ser o pai da filosofia positiva. Felício, o que é essa filosofia positiva que você tanto está falando? Para entender melhor o que é essa filosofia positiva, que deposita muita fé na ciência, vou explicar aqui uma coisa que é bem básica, que ajuda muito a você entender o espírito positivo, que é a famosa Lei dos Três Estados proposta por Comte. Para Comte, todas as sociedades elas passariam por 3 estados diferentes. Você iria evoluindo aí para 3 estados. Você começaria no primeiro estado, que era o estado que ele chama de mitológico ou religioso, ou seja, aquele estado onde as pessoas tentam explicar as coisas, a natureza, de forma mitológica, de forma religiosa, ou seja, usam da religião e dos mitos, de narrativas fantásticas para explicar o mundo. Mas essa sociedade iria progredindo aos poucos até chegar num nível mais avançado, que seria o segundo estado para Comte, que seria o estado metafísico ou filosófico, no qual as pessoas começariam a dar explicações mais racionais para as coisas. Abandonariam um pouco aí as explicações mitológicas e começariam a usar a filosofia, a racionalidade. Mas para Comte, esse estado filosófico, muito representado, por exemplo, pelo período da Renascença, pelo Renascimento, ele não seria o estado final. O estado final seria o estado, ou o terceiro estado aqui, o estado positivo ou o estado científico. Por que esse estado seria o último? Porque ele se representaria o ápice da humanidade. O estado onde a ciência, sobretudo a ciência experimental, tomaria as rédeas. A gente resolveria os nossos problemas não com uma filosofia que discute eternamente e não resolve nada, muito menos com narrativas para Comte fantasiosas. A gente resolveria nossos problemas com ciência. E isso era o espírito do positivismo de Comte. Então Comte ele depositava realmente muita fé na ciência. Tanta fé que eu já digo que o Comte chegou a inventar uma religião positiva. Uma religião, sim, uma religião mesmo, que tinha até um catecismo, inclusive um pedaço do catecismo está nesse livro aqui da Coleção dos Pensadores, um trechinho, né? Expondo ali os princípios da religião positiva, que acreditava realmente que a ciência
iria resolver nossos problemas. Mas, Felício, uma ciência? Por que isso é uma ciência? Vocês vão entender agora melhor com os exemplos que eu vou dar. A gente acabou não, mas a gente está saindo de uma pandemia. E é muito interessante quando a gente olha pro começo da pandemia, que todo mundo dizia, a gente ainda não tem uma vacina. Reparem, a gente ainda não tem uma vacina. Desde o começo a gente tinha uma esperança, uma fé cega de que a ciência iria ter uma vacina a qualquer hora. Ora, a gente poderia nunca ter uma vacina. A humanidade poderia estar em maus lençóis durante muito tempo por falta de uma vacina. Mas a gente tinha tanta esperança na ciência porque pra gente a vacina era questão de tempo. E vocês podem reparar isso em outros trechos também que a gente fala no dia a dia, né? Em outros usos, em outras sentenças. Por exemplo, quem aí nunca falou, a gente ainda não tem a cura para AIDS, a gente ainda não tem a cura para o câncer. Ora, a gente pode nunca ter a cura para nenhuma dessas duas coisas. Simplesmente a gente deposita tanta fé na ciência que a gente acha que a resposta a esses problemas a ciência vai dar e é questão de tempo. A gente tenta olhar a nossa vida e sempre quando a gente tem um problema, por exemplo, existencial e tudo mais, a gente procura meios científicos de resolver. Né? Eu tenho um problema com a minha esposa, eu procuro um psicólogo, eu procuro uma sexóloga. Eu tenho um problema com o meu marido, você procura, enfim, uma ajuda psiquiátrica. Ou muitas vezes pegou mal, né? Pegou mal falar né, uma amante, enfim, né? Mas enfim, pois é. Mas enfim, voltando aqui, você procura sempre um auxílio médico, um auxílio de profissionais ligados à ciência, né? Muitas vezes. A gente faz isso, né? E ainda que a gente tem, e a gente inclusive tem certos preconceitos com ciências que não são tão experimentais. Por exemplo, como é o caso da psicologia. Muitas pessoas têm certo preconceito com as ciências sociais, porque a gente ainda acredita mais naquelas ciências que muita gente chama de duras, né, experimentais pra caramba. Mas, Felício, o que você quer dizer com isso tudo? Eu quero dizer que esse espírito positivista, extremamente cientificista, que acha que a ciência é neutra, que acha que a ciência resolve todos os nossos problemas, ele é, até hoje, a forma mais presente nas universidades brasileiras. Como eu já disse, muita gente às vezes acha que a universidade brasileira está cheia de esquerdista, está cheia de comunista, está cheia de marxista. Não. As universidades como um todo, né, não só das humanas, mas em geral, elas estão repletas de pessoas com esse espírito positivo, esse espírito positivista. Nós somos imbuídos desse espírito e que acreditamos muito na ciência. E ele representa um problema, muitas vezes. Porque se a gente não reflete sobre o positivismo, a gente deixa de ver algumas falhas dele. Por exemplo, a ciência não é neutra. Né? É um dos princípios positivistas que a ciência teria uma neutralidade. Os resultados científicos eles seriam isentos de influências político. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente sabe disso, que a política muitas vezes influencia na ciência, inclusive nos resultados obtidos pela ciência. Não só isso, a gente também sabe que a ciência, embora tenha nos trazido boas coisas para a vida humana, melhorado nossa vida realmente, com uma medicina melhor, com bons remédios para problemas que a gente não tinha, mas a ciência também nos trouxe, por exemplo, armas mais letais, armas de destruição em massa, como bombas nucleares. Enfim, a ciência também representa um mal para a sociedade. Não é que a ciência seja ruim, mas ela não é só algo bom. Então a reflexão crítica sobre a produção da ciência ela é extremamente necessária ainda hoje em dia. Volto a falar, não estou falando que a ciência é algo ruim, mas se a gente deixa de refletir sobre a ciência, sobre o seu papel na sociedade, coloca a ciência como um lugar ali da religião, né? Tira Deus, o Deus cristão e coloca a ciência, a gente não dá muito certo. Então é preciso um pouco de crítica nesse sentido. Mas para resumir, então o que é o espírito positivo? O que é essa filosofia positivista que o Comte nos traz? Bom, então a filosofia positiva é essa filosofia que coloca muita fé na ciência, que acredita que a ciência resolve os problemas da humanidade e que, né, a sociedade está sempre em constante progresso. A sociedade ela é ordenada pela ciência, uma vez que ela é ordenada pela ciência, ela atinge o progresso. Notou? Ordem e progresso? Sim, o lema da nossa bandeira, da bandeira nacional do Brasil, ordem e progresso, é um lema positivista, porque o positivismo foi uma corrente muito influente entre os generais ali da Primeira República e ainda também nos primeiros filósofos do Brasil. Enfim, esse é um pequeno arcabouço, uma pequena apresentação que já te serve muito de norte aí para você começar a ler um texto ou outro e ficar melhor, não achar que filosofia positiva ou positivismo é algo legal quando for pegar aí um texto de filosofia para ler e já ter uma noção melhor, seja para fazer o Enem, para ler um texto de filosofia ou para fazer aquele exercício da faculdade. Basicamente é isso. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho do positivismo, dessa influência que ele tem nas nossas vidas.
E se você gosta de filosofia, de cultura, de política, de arte em geral, tá mais que convidado a curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, pois toda semana nós trazemos aqui 2 vídeos novos para você. E é isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima.